Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 25. Capítulo 24, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Da identidade dos espíritos, então a questão agora é de número 264, né? Agora nós vamos dar sequência realmente mesmo na 264, questão 264. Então, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então você observa que tivemos que ler 6 linhas da questão anterior, comentar o que é relativo e o que não é relativo, né? A importância do presidente da casa espírita ali, principalmente o presidente, ter conhecimento de espiritismo, para ele saber distinguir ali se realmente é um espírito falso ou se é um verdadeiro espírito, né? Porque se a pessoa não tem conhecimento, olha, ele é enganado. Então, o verdadeiro espírita, depois de apreciar bastante e de conviver e de se relacionar ali com aquele espírito que tem se manifestado com o nome de Fenelon ou um outro nome, menos Jesus e Maria Santíssima. Pelo amor de Deus, não vem com isso não. Chega os que já estão manifestando no Brasil, em alguns médios aqui no Brasil. Então, depois de apreciar bastante, se relacionar bastante com aquele espírito, aquele presidente daquela casa espírita, aquele grupo, aí o presidente pega, leva ao conhecimento dos integrantes. Olha, gente, de acordo com o conhecimento que eu tenho da doutrina dos espíritos, porque realmente ele é um estudioso, sério, ele é um exemplo a ser seguido. Ele é o conhecimento dos integrantes, fala assim, olha, de acordo com o conhecimento que eu tenho, tudo leva a crer que realmente é Fenelon mesmo que está se manifestando. Mas vamos continuar estudando as manifestações dele. Só que ninguém comenta lá fora as comunicações desse Fenelon aqui dentro. Isso é só entre nós, né? Aí, o que acontece? O grupo ali depara-se com manifestações desse nível, ó, a bondade, a afabilidade, são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, os integrantes ali, eles deparam com um Fenelon, com uma bondade imensa, com uma afabilidade imensa. Você entendeu? Que, na verdade, isso são atributos de bons espíritos. Porque o que eu tenho para dizer é o seguinte, por mais que o charlatão, o mistificador, ele, no princípio, demonstra afabilidade, doçura, você entendeu? Mas, por não ser atributo dele, ele não consegue
segurar aquela máscara falsa por muito tempo. Então, por isso que nós temos que nos relacionar, nós temos que apreciar, conviver com esses espíritos que aparecem dizendo que são fulano, cicrano, bertano, uns 2, 3, 4 meses. Você entendeu? Porque ele mesmo se trai. Uma hora lá ele solta uma asneira, ele perde a paciência, como se diz o ditado aqui na terra, ele chuta o balde e manda o retireiro embora. Porque ele não possui esses atributos de afabilidade, de paciência, de tolerância, de aceitação. Ele está ali fingindo doçura e ele não é doce. Ele está fingindo afabilidade e ele não tem afabilidade. Por que ele não tem? Porque ele não possui esses atributos. Uma hora ele se revela. 2, 3 meses. Então, olha só para você ver. Nós temos Eu vou usar esse pseudônimo porque ele nunca gostou de aparecer. Os bons espíritos são assim. Eles, por exemplo, Bezerra de Menezes. Gente, se você deparar com um médium aí, depois que a mensagem vem Bezerra de Menezes, pega essa mensagem, rasga e joga fora, porque isso não é verdade. Isso é vaidade do médium. Bezerra de Menezes, esses espíritos evoluídos, esses espíritos, eles não estão preocupados com o nome, não. Eles estão preocupados com o conteúdo, igual o professor sempre tem nos dito. O lema é: prioriza-se a qualidade e não a quantidade. Os bons espíritos não estão preocupados em aparecer o nome deles, o nome que eles tiveram em vidas passadas. Não, eles inventam lá qualquer nome. Dr. Roberto, Dr. Sebastião, Dr. Benedito. Você entendeu? Esses espíritos nobres, eles usam esses nomes. Dr. Roberto, Dr. Benedito, Dr. Sebastião, Dr. Antônio, Dr. Estevão, por aí em diante, né? Então nós trabalhamos com um amigo espiritual que na última existência dele, ele viveu na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Mas ele nunca se preocupou e sempre nos proibiu de divulgar o nome dele, da última existência. Mas, então qual o nome dele? O nome dele, o pseudônimo, Dr. Roberto. Olha, mais de 25 anos trabalhando, assistindo as pessoas com uma paciência, com uma afabilidade, com uma doçura, com uma educação, com um amor do tamanho de um planeta. Eu costumo dizer para mim mesmo, tem hora que a afabilidade, a doçura dele, a aceitação dele, a resignação dele, o amor dele, a paciência dele é tão grande que me irrita. Porque a gente está aqui no corpo físico, né? Então a gente tem outro sistema, né? Me irrita. Mas ele tranquilo.
Ele, se deixar, ele fica 1 hora falando com um paciente. Se deixar. Agora a gente não. A gente está falando um com o outro, o telefone está tocando, a gente está falando, dá licença, espera, deixa eu atender aqui. Pois não? Tá, não, tudo bem. Tá, desliga o telefone. Ó, desculpa, tá. Não, o que nós estávamos conversando mesmo? É isso. O telefone toca de novo. Pois não, tá. Você entendeu? Nós vivemos aqui nesse frenesi. Eles não. É afabilidade, é doçura, é educação, é respeito, é amor. Nos trata como... principalmente eu. Ele me trata como se eu prestasse. Me trata com a doçura, com o amor, como se eu prestasse. Mas só que um dia eu quebrei a cara. Eu falo esses termos mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Um dia eu peguei e perguntei para ele assim, falei assim, doutor Roberto, o senhor podia dizer para mim, ó, curiosidade, que a gente não pode ter. O senhor podia dizer para mim o que eu fui em vidas passadas? Ele falou assim, posso sim, meu filho. Você deseja saber? Eu falei, desejo. Você foi tudo. Eu devia ter me contentado com isso, né? Tudo bem. Mas fui curioso, né? Mas o senhor disse que eu fui tudo o quê? Ele falou, você foi tudo o que não prestasse. Quebrei a cara. Mas é a curiosidade. No livro dos médiuns, aqui mais adiante, nós vamos chegar a esta questão. Perguntas que se devem e que não se devem fazer aos bons espíritos. Porque existe isso aqui no livro dos médiuns, nós vamos chegar lá. Perguntas que se devem fazer aos bons espíritos ou aos espíritos. Porque não são todas as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Por exemplo, doutor Roberto, pois não, meu filho. Meu pai desencarnou faz 6 anos. O senhor poderia me fornecer notícias com relação ao estado dele? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Isso não é pergunta que se faz aos espíritos. Você não está preparado para saber que o teu ente querido está no umbral. Você não está preparado. E os bons espíritos, eles não mentem. Quem mente são os charlatões, os mistificadores, para poder te enganar. Você está preparado para saber que um parente teu, neste momento, encontra-se em regiões umbralinas de sofrimento? Você não está preparado. Eu também não estou preparado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas isso lá na frente do livro dos médiuns, nós vamos deparar com essa mensagem também. Então assim, ó, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, eles não têm ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento, né? Não guarda rancor, raiva. Nem aos homens, nem aos outros espíritos. Eles não têm ódio, nem dos homens e nem dos outros espíritos. Esses espíritos depurados, eles não possuem estas mazelas, estas chagas purulentas que há no nosso interior ainda. Os espíritos depurados, eles não possuem.
Então, nada melhor para você descobrir se o espírito é charlatão que está se manifestando, dá corda para ele. Dá corda a ele. Deixa ele se manifestar. Chama ele. Você tem reunião de desobsessão 3 vezes na semana? Sim. Evoca ele nas 3 reuniões. E fala para ele assim, olha, nós queremos que você se manifeste em todas as reuniões durante uns 6 meses. Deixa ele falar. Você vai descobrir se realmente ele é um charlatão ou se ele é um espírito bom de verdade. Depois de uns 2, 3 meses a casa cai. Porque vai faltar a afabilidade, vai faltar a doçura, vai faltar a cultura, vai faltar a educação. E isso vai faltar porque são atributos dos bons espíritos depurados e ele não possui. Por isso que uma hora a casa vai cair, ele vai se entregar. Mas para isso, como já dissemos no início, a pessoa tem que ter conhecimento do espiritismo. Porque se a pessoa não tem conhecimento profundamente do espiritismo, das 5 obras básicas, ele crê que Mãe Maria Santíssima é que está manifestando ali. Pois no Brasil, não tem um médium no Brasil que diz receber Mãe Maria Santíssima e tem milhares de pessoas no Brasil e no mundo que são seguidores desse médium. Eu só não posso dizer nome, por uma questão de ética. Mas isso eu posso dizer, porque faz parte de um estudo. Milhares de pessoas crê que é Mãe Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Agora, tem cabimento umas coisas dessas? Agora, aquilo ali é semelhante, seguindo semelhante. É charlatão médio, é charlatão as pessoas que seguem aquele médio, é charlatão e mistificador aqueles espíritos que se manifestam passando por Mãe Maria Santíssima. Aquilo tudo ali é obsessão. É tudo obsessão. É a tal da obsessão simples, é a tal da obsessão que é também fascinação e é a tal da subjugação. Está aqui no livro dos médiuns, velho. Só quem não lê que não sabe disso. Isso é obsessão. São equipes de obsessores que atuam através desses obsessores que estão reencarnados, que se encontram no corpo físico. Só não enxerga isso quem não estuda. Agora, quem estuda, não vou dizer que está livre disso, não. Depara de vez em quando com esses impostores, mas ele sabe lidar com os impostores, né? Porque ele tendo conhecimento, ele deixa o espírito se manifestar ali e tal. Daí uns 3, 4 meses, o próprio espírito se entrega. Porque ele se revela, ele não aguenta aquela pressão para cima dele. Porque você chega e fala assim: gostaríamos que Fenelon novamente se manifestasse com aquela doçura, com aquela genialidade, com aquela afabilidade. E lá vem o Fenelon novamente, só que ele vem irritado. Porque quando você não detém certos atributos, é horroroso quando a pessoa te elogia. Nossa, Luiz, mas você é tão doce, hein? Aí eu penso assim, mas essa pessoa está me chamando de doce, por quê? Se eu não sou nada lá. Eu sou um indigesto. Eu já penso assim. E hora que eu manifesto, eu falo assim, ó, vamos fazer um favor? Me chame de tudo, mas menos de doce. Porque eu não sou doce, não. Pronto, me entreguei. Você viu só?
Porque se fosse realmente Fenelon, ele ia dizer: agradeço a gentileza dos nossos irmãos, mas por bondade, reconhecendo a minha pobreza de espírito ainda em processo de evolução, eu gostaria, por gentileza, que não me tratasse dessa forma, porque doce é nosso Senhor Jesus Cristo, detentor de toda a afabilidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não. Eu estou em processo de evolução. Eu sou um pobre de um coitado com uma oportunidade, como todos vocês. Vamos continuar trabalhando. Vamos deixar de lado esses títulos de doce, de humilde e disso e daquilo. Mas não é assim que esses impostores agem, não é? Então, olha só. Nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação. Então, olha só para você ver. Os espíritos depurados, eles lamentam as fraquezas dos outros. Eles criticam os erros dos outros, mas sempre com moderação. Você sabe o que significa isso aqui? Que os espíritos depurados, eles são enérgicos com amor. Tem muitas pessoas que têm uma imagem de Chico Xavier totalmente errônea. Porque eu não sei se você sabe que Chico Xavier era enérgico. Chico Xavier era bravo. Chico Xavier, ele contava ali as anedotas dele, brincava com todo mundo, ele era muito sério. Não se via sair da boca dele palavras obscenas, promíscuas. Não se via. Mas quando ele tinha que chamar a atenção da pessoa, ele chamava a pessoa num canto e apontava na cara da pessoa. Ó, isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você está ciente do que você está fazendo? Ele era enérgico com amor. É diferente de mim, por exemplo, que às vezes sou só enérgico. O amor mesmo, deixa pra lá. Você entendeu? Então, os espíritos depurados, os bons espíritos, eles são enérgicos com amor. Não é que eles criticam, acusando, apontando o erro. Não. Eles lamentam os erros, mas sempre com moderação. Sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. E se concluirá que tudo que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. Então você observou bem? Faltou tudo isso na linguagem de um espírito, denota que não vem de um bom espírito, de um espírito puro, de um espírito depurado. Você entendeu? De um espírito com uma afabilidade, com uma doçura imensa. Então, mas eu volto novamente lá atrás. Como distinguir isso? Através do conhecimento. Você tem conhecimento? Tem. Então você vai conseguir distinguir isso. Quando você ouvir os espíritos que se manifestam na casa espírita que você trabalha, você vai pensar se é diferente, né? Quando o espírito é depurado de um espírito que não é depurado. O linguajar deles é diferente mesmo.
olha só a doçura, olha só a afabilidade, olha só a paciência, a tolerância, olha só a sabedoria. E anos ali naquela sabedoria. E não trai e não se trai. E não abjura também o mestre. E não abjura os desígnios das leis divinas. Às vezes até se ferem, mas não fere. É impressionante, né? Mas são os atributos nobres que eles possuem. Então, manifestou com agindo diferente, você há de convir comigo que está aqui, ó. Denote na linguagem dos espíritos faltas de bondade e de benignidade, não pode provir de um bom espírito. Gente, quer mais clareza do que o esclarecimento de Kardec? É lógico que, lendo aqui a questão 264, às vezes as pessoas não conseguem captar tudo. Por isso, o esmiuçamento. Porque nós tentamos, né, juntar o quebra-cabeça. É o esmiuçamento, para ficar mais fácil para as pessoas, né? Vamos para o próximo vídeo.